Continuando, pessoal, eu disse que não ia falar mais sobre corrupção, mas eu vou falar sobre uns assuntos correlatos à corrupção, gastos públicos, que eu digo que são quase mitos do Brasil, né? E o primeiro que eu vou tratar é sobre a Copa do Mundo de 2014. Porque quando o Brasil realizou a Copa do Mundo de 2014, ele a realizou contra metade da população, ou uma grande parte da população enfurecida contra. E, né, não vai ter Copa, lembre. Qual é que era a justificativa? É que as pessoas não queriam que gastasse com a Copa, mas com saúde, com educação. E tem gente hoje que diz isso. Tá vendo? Se nós não tivéssemos feito a Copa, poderíamos ter mais hospitais, mais leitos. E eles esquecem que também pediam saúde, educação. Agora só se pensa em saúde. Eu acho que tem que gastar mais em saúde, e em educação, e em tudo. Mas para isso tem que aumentar a renda nacional. Pois bem, será que é verdade que nós poderíamos ter um padrão muito melhor se não tivéssemos feito a Copa? Então é sobre isso. Primeiro, quanto o Brasil gastou com a Copa do Mundo? 30 bilhões de reais, né? Um gasto normal. A Rússia, depois da gente, gastou mais e fez menos obras do que a gente, né? O Brasil reformou um monte de estádios, construiu novos no país do futebol, deu um outro padrão para o futebol, e eu acho que isso é importante, porque faz parte da nossa imagem, melhorou o produto futebol. Elitizou um pouco, mas essa é a tendência mundial. Quem tem dinheiro vai no estádio, vai na arena, e quem não tem, vê pela TV, etc. Porque futebol não é só ir lá. E quem quer mesmo acaba conseguindo ir. Muito bem. Os estádios foram pagos, estão sendo pagos, não é pelo governo, não é por mim, não é por você, é pelos proprietários, né? Por exemplo, a Arena do Corinthians está sendo pago pelo Corinthians, a Arena do Grêmio aqui, que não participou da Copa, mas que pegou aquele financiamento, está sendo pago pelo Grêmio. O Internacional não é exatamente ele que paga o financiamento, mas não é o governo, é a Andrade Gutierrez que paga a maior parte desse financiamento. O Maracanã, por exemplo, é pago pelo consórcio que ganhou a administração do Maracanã, né, porque é um estádio público. Então é a própria bilheteria que aumentou o valor do ingresso, e paga, e assim por diante. Então não pesa sobre a gente. Então seria 15 bilhões que sobrou, que foram gastos, também financiados, né, do governo, certo? De 15 bilhões. Então a primeira pergunta é o seguinte: será que 15 bilhões diluídos em 10 anos, porque a Copa não é uma coisa de um ano só, o gasto é diluído, financiado, ele resolveria o problema da saúde, que a gente já gasta 170 bilhões por ano no SUS, e é pouco? Então aqueles 15 bilhões diluídos iria resolver alguma coisa? Muito pouca coisa, certo? Além do mais, é importante dizer que em 2013, um ano antes da Copa, o Brasil gastou em saúde 190 bilhões no SUS, e hoje, no ano passado, gastou 170 bilhões. Ou seja, baixou o gasto com saúde, mas não foi por causa da Copa do Mundo, não. Foi porque votou-se num projeto político de diminuição dos gastos públicos. Mas por isso, o governo chegou, aliás, desde que tiraram a presidente Dilma, o programa de governo do Temer era a redução dos gastos públicos, e foi se reduzindo, mas não por causa de Copa, para diminuir o custo Brasil. Foi por isso. Então nós gastamos menos do que nós poderíamos gastar por decisão indireta do próprio cidadão que votou nessa alternativa. Não foi por causa da Copa do Mundo. E 15 bilhões não fariam cosquinha. 15 bilhões. Agora, o que eu quero destacar, que eu acho mais importante do que tudo isso, é que assim, foram feitas melhorias, porque os outros 15 bilhões, pessoal, que não são os estádios, foram investidos em avenidas, ruas, viadutos. Aqui em Porto Alegre, onde eu moro, tem um viaduto aqui perto do Beira-Rio, tem toda a duplicação do Beira-Rio, que ficou linda essa região da cidade, me diminuiu o tempo de percurso ali diário, quando eu ia trabalhar, agora eu sou aposentado, de uns 20 minutos. Teve o viaduto lindo aqui da Bento, tem o viaduto da rodoviária que melhorou um monte a trafegabilidade aí, teve o viaduto de Sapucaia, a mesma coisa. Agora eu tenho certeza que essas obras já se pagaram,
pela economia só de combustível que tu tens, sabe? Agora, é isso que eu quero perguntar para vocês. Vocês ouviram alguém na vida falando isso para vocês? Vocês ouviram a Globo ou a RBS ou qualquer mídia falando isso? Que teve uma melhoria, que esses gastos já voltaram pela economia nossa do dia a dia? Já teve um estudo sobre isso? Nunca! Ninguém fala. O que eu vi, sim, a RBS que dá destaque, é um cara que chegou e viu que o viaduto estava torto. Ele não é engenheiro nem nada, não entende nada, mas ele se sentiu autorizado a pedir uma perícia para ver se aquele viaduto ia cair. Ele não entende coisa nenhuma, mas ele mobilizou a opinião pública porque olhou que estava um pouquinho torto o viaduto. É assim que o brasileiro encara as obras públicas e o seu país. Então é isso que tem que mudar. A Copa do Mundo foi um grande investimento, ela melhorou o Brasil, inclusive ela passou uma imagem maravilhosa do Brasil, porque quando os turistas estavam querendo vir para cá, eles estavam com medo, por tudo que estava acontecendo aqui de manifestações, eles estavam com medo. Passou uma semana de Copa, eles relaxaram, e vocês querem saber disso? Peguem lá o Ibovespa do início da Copa e depois ele começou a subir, porque o mundo inteiro viu, não é nada daquilo que o brasileiro está falando, aquilo é um paraíso, o povo é pacífico, é ordeiro, tá tudo certo, não tem nada. Passou a Copa, o que aconteceu? O Ibovespa caiu de novo, porque o brasileiro começou a fabricar, dá licença, merda todo dia a gente fabrica contra o nosso país, a gente joga em nós, e todo brasileiro que faz isso, que vai lá para uma obra pública, fala mal do país, ele acha que está fazendo uma coisa legal, ele se sente herói nacional, está espelhado nos heróis nacionais aí, que vivem jogando merda em cima dos brasileiros, de nós mesmos. Isso é uma coisa que nos atrapalha. Então a Copa do Mundo, pessoal, foi sim uma coisa positiva. Se o brasileiro não tivesse dado o vexame que ele deu, porque ele deu vexame em escala global, nós brasileiros demos vexame. Você sabe do que eu estou falando, certo? Não é assim que a gente se mostra para o resto do mundo. Os outros países, pessoal, tem mais corrupção do que aqui. Eu já mostrei isso. Quem quiser maiores detalhes, é só entrar em contato comigo que eu mostro, certo? A Alemanha tem mais, Estados Unidos tem mais, China tem mais, muito mais. Eles falam disso não porque eles não são imbecis, eles ficam quietinhos, sabe? Tu acha que o alemão vai abrir a fossa para um inglês olhar e dizer, pô, mas a tua fossa... Não, ele deixa ela fechadinha, não é que ele não tem a fossa, só que ele não se dá ao ridículo de ficar abrindo a tua fossa o dia inteiro falando dela, entende, pessoal? Porque isso atrapalha muito a nossa imagem e principalmente, não é nem problema de imagem. Problema de imagem não tem problema. Ela atrapalha o nosso desenvolvimento. Aqui o público tem que ir se construindo contra toda uma população que acha que está fazendo grande coisa, atrapalhando o andamento das coisas. Vocês me entendem? Pensem sobre isso. Comecem a olhar a realidade sob esse prisma que vocês vão ver se eu tenho ou não razão. E se quiserem, por favor, me digam isso. Eu faço questão de dialogar com quem vê esses vídeos, tá? Contanto que a gente mantenha um nível, né? Porque ultimamente no Brasil a coisa está um pouco complicada. Espero que a gente volte brevemente a ter relações, né, com pessoas adultas e civilizadas. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.